Roberto Barroso ele convidou também Alexandre de Moraes e outros ministros. E houve cenas como essa. Essa foi a saída do Moraes do evento, o momento em que o presidente Lula aperta as mãos e faz um joinha ali ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Uma imagem muito simbólica, vou querer te ouvir na sequência, Musa, uma imagem muito simbólica da passagem dos ministros do Supremo por esse ato do governo federal em Brasília. E no início teve um abraço forte, firme ali do presidente Lula com o ministro Alexandre de Moraes, algo que é muito relevante porque isso aconteceu horas antes do evento, que é contrário ao ministro, do evento que vai acontecer aqui na Avenida Paulista, em que brasileiros estarão pedindo o impeachment do ministro. O presidente Lula, rompendo um protocolo, rompendo uma tradição, fez questão de convidar o ministro Moraes para o desfile militar em Brasília. E, aliás, os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, o senador Magno Malta, o pastor Silas Malafaia e, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai fechar o evento com o aguardado discurso que ele fala. Brau, é uma pena que esses governadores não puderam estar, porque eu acredito que eles conseguem trazer mais força, conseguiram trazer mais pessoas e, claro, potencializar ainda mais esse discurso que ele possa reverberar. Esse bolão de povo é algo que eu tenho batido muito na tecla. Só vou destacar a imagem, olha lá, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando, é isso? A gente vê ele, parece ser ele. As torcidas Malafaia, isso aí. Então já vai começar a engajar.
morte superou essa verdade. Conseguimos conquistar com o braço forte, em terceiro, com liberdade. Desafio o nosso medo à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, sou inverso, um homem de coragem, o homem que verdadeiramente é a voz da direita ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir o homem de fé, de coragem. Ele se chama Eduardo Bolsonaro! Será prestado para Bolsonaro. Graças ao meu bom Deus, o jornalista Cleiton desbravou esse plano de esbarrar na cadeia. E eu pude prevenir e alertar todos sobre essa maldade contra mim, uma pessoa inocente. Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Atenção na reta do meu braço aqui, 50 metros adiante. Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Paulista! Boa tarde para quem ama e luta pela liberdade, não fica sentado no sofá. Levanta a mão quem está aqui para lutar. Eu estou aqui como cidadã, como parlamentar, representando milhões de brasileiros e também como uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, como os senhores e as senhoras que estão aqui. E quero dizer que exatamente por ser fiel a Deus, é que eu não aturo tortura, perseguição e censura. Fora censura! Agora, pessoal, nós estamos aqui com o presidente Bolsonaro. Uma salva de palmas para ele. E eu estou com ele há muito tempo, desde 2014. Sabe por quê? Porque além dele ser um homem temente a Deus, ele é leal a Deus e leal ao povo brasileiro. Coragem é a melhor das qualidades, Jair Bolsonaro, presidente, meu eterno presidente. Graças a você eu estou aqui. A coragem é a melhor das qualidades, porque ela garante todas as outras. E por causa de um covarde nós estamos aqui hoje. E o nome dele é Rodrigo Pacheco. Não pode o poder de decisão ficar na mão desse homem. Não pode prisões políticas continuarem. Não pode abolirem o Estado Democrático de Direito, usando a Constituição e as nossas leis. Por isso, eu vou lutar até o meu último dia de vida pela anistia dos presos políticos.
absoluta certeza. O povo hoje sabe o poder que o povo tem. Nesse exato momento, lá em Brasília, perto da quadrilha do crime organizado, eles estão fazendo um desfile do 7 de setembro. Nesse carro de som, aqui, tem mais pessoas do que no desfile do ladrão. O momento que durante tantos anos era celebrado como o evento mais patriótico do Brasil, hoje está esvaziado. O povo do Brasil decidiu comparecer em outro lugar. O povo patriota do sangue verde e amarelo hoje, de todos os cantos do Brasil, decidiram estar aqui na Paulista, porque é aqui que a batalha pela nossa democracia, pela liberdade de expressão, pelo futuro dos nossos filhos, está sendo travada. E é aqui que a gente vai reverter esse processo de ditadura que está sendo instaurado no Brasil. Impede não somente a nossa voz, mas impede todas as vozes. Eu quero agora, por gentileza, que vocês façam 10 segundos de silêncio absoluto. Fiquem em silêncio, por gentileza. É isso que Moraes deseja para o nosso país. Mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua dando um grito pela nossa liberdade. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes. Porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia. Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. A covardia é a maior arma do tirânico. Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. Boa tarde, Brasil! É paradoxal. No dia da independência, nós não temos nada a comemorar. No dia da independência, estamos cá, Jair Bolsonaro, a lutar pela nossa liberdade. Ontem, dia 6, quando Jair Bolsonaro, de forma covarde, recebeu a facada e o Brasil chorava, eu olhando ali a chegada do Flávio, do Carlos, do Eduardo, que fez uma grande palavra aqui. Eu me lembro, Jair, que eu entrei na UTI assim que acabou sua cirurgia. Entrei com seus 4 filhos. Você estava apagado. E eu fiz uma oração a Deus. Em seguida você abriu os olhos e você disse: eu estou triste, desacordado. Você abriu os olhos, desceu uma grande lágrima no seu olho. Eu não sei se os meninos estão aí, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, que estavam comigo. Se tiverem aí, subam aqui. Nós oramos dizendo o seguinte: Deus, o Brasil não pode ficar órfão dele agora. Que o anjo da morte bata em retirada. Ele abriu os olhos e desceu uma grande lágrima nos seus olhos. E você disse: infelizmente, amanhã eu não poderei estar no desfile de 7 de setembro, que fiz ao longo de toda a minha vida em busca da liberdade. Você agradeceu de São Paulo,
Boa tarde, Brasil! Estamos no dia hoje extremamente importante. Temos a oportunidade não de assistir à história. Nós passamos por várias reformas. Nós passamos pela reforma da Previdência, pelo marco do saneamento, pela independência do Banco Central. Nós passamos pelo marco das startups. Nós passamos pelo marco da cabotagem, pelo marco das ferrovias. Eu não vou ter capacidade, memória, para lembrar tudo que foi feito. Eu não vou conseguir lembrar de como cuidar das pessoas com auxílio emergencial, quantos empregos foram salvos com benefício emergencial. Naquele período, estados e municípios tiveram o maior superávit da sua história, desde 91. Naquele tempo, as contas estavam... Senhor presidente, no hospital, quando o senhor fez a cirurgia de reversão da colostomia, e o senhor dizia, Tarcísio, é insuportável, são insuportáveis as dores. Às vezes eu tenho vontade de desistir, mas o senhor presidente não desistiu. O senhor presidente lutou, inspirou. O senhor criou um movimento. E esse movimento está aqui hoje. É um movimento que não tem vergonha de usar o verde e amarelo. As três principais acusações que são feitas a Jair Messias Bolsonaro. Eu vou começar com a mais fraca. Ele é acusado de roubo de joias. Escute, a imprensa, em grande parte, fez um salseiro dizendo que Bolsonaro se apropriou de joias. Agora, o TCU, Tribunal de Contas da União, no plenário, respondendo a uma pergunta se Lula podia usar um relógio caríssimo que ganhou do primeiro-ministro ou do presidente da França. Resposta do TCU: não existe lei que diga que presentes personalíssimos do presidente são bens públicos. Acabou a acusação contra você. Meu Brasil verde e amarelo, boa tarde. É uma alegria muito grande estar no meio de vocês. Nos enche de energia para lutar por um Brasil melhor para todos. Mas uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Dizer a vocês, uma falha do sistema. O inquérito foi aberto a pedido da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. O inquérito relâmpago, porque eles queriam
me rotular de fraudador para dar posse a Fernando Haddad. Não conseguiram, mas dentro desse inquérito está a verdade que nos liberta, essa verdade tão temida pelo sistema. Mas acreditem, eu peço desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Vamos continuar. Tão logo eu me reuni com embaixadores em meados de 2022. O então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pegou esse inquérito que era ostensivo e o transformou em confidencial, ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso, mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. O que está lá dentro, prezados profissionais da imprensa brasileira, está toda a verdade de como funciona o TSE. É inacreditável o que está lá. E tudo isso que acontece hoje em dia é em função desse inquérito. E o que acontece? Uma prova ou outra, fora dos autos. Nós, por qualquer lugar do Brasil que venhamos a passar, uma multidão nos acompanha. O outro lado, que ganhou as eleições, ninguém o acompanha. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, do sul ao nordeste, do sudeste ao centro-oeste, ou a região norte, o povo nos trata muito bem. Nós podemos ver um dia o time de futebol ser campeão sem torcida, mas presidente sem povo é a primeira vez que nós estamos assistindo na história do Brasil. Falaram que eu deveria passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. E existem dois tipos de ladrões. O ladrão que rouba o nosso dinheiro. E outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. As eleições de 22. Aos poucos vocês vão tomando conhecimento. Ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eu não podia fazer nada, não podia fazer live da minha casa, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, não podia associar o Lula a ditadores da América do Sul, não podia mostrar a imagem dele defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. E outro lado, tudo podia fazer. Em especial, me chamar de genocida, por própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o TSE, perdeu as eleições e arrasta multidões, e o outro que ganhou as eleições e não consegue
tomar refrigerante no botequim de qualquer lugar. Se aquela facada que eu tomei no dia 6 de setembro de 2018, por um integrante do PSOL, partido da extrema esquerda, se fosse fatal, Haddad seria presidente da República. E eu teria sido enterrado como mandante da morte de Marielle Franco. Essa verdade eles não querem. E na verdade, quando eles falam e fazem gestões para controlar a mídia, eles não querem censurar desinformação, discurso de ódio ou fake news. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade de fato. Em meados de 22, fizeram uma cartinha, a cartinha em defesa da democracia. Intelectuais, conhecidos todos nós, artistas e Lula da Silva assinou a cartinha em defesa da democracia. Lula da Silva, todo mundo sabe, o seu passado ao lado de ditaduras do mundo todo, bem como quando ele criou o Fórum de São Paulo em 1990, criou ao lado de Fidel Castro e das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Não se podia esperar outra coisa desse atual chefe de Estado que está aí. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Gaia, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso. O Brasil será livre. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. O presidente, o eterno presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao lado do grande governador Tarcísio, ao lado de Silas Malafaia, se despede do povo brasileiro dizendo: liberdade, 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 liberdade ao povo brasileiro! Alô, Brasil! Obrigado, 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 nação brasileira!